Quanto tempo dura o capiaçu? Tem gente que diz que ele dura 3 anos. O primeiro ano dá bem, depois, depois já não dá mais, e quando chega no terceiro ano já não produz nada. Será que ele está ficando velho? Não, gente. Olá, amigos, tudo bem? Hoje, perguntas e respostas do capiaçu. Você já sabe tudo? Será? Mas tem gente que não sabe nada. Então nós vamos começar do zero hoje, respondendo as perguntas mais que a gente encontra por aí, que as pessoas passam no nosso canal, nas redes sociais. Com vocês então, Ricardo, da empresa Silari. Nós trabalhamos na linha de alimentação animal com máquinas que picam e também fazem a silagem em sacos. Bom, gente, o capiaçu ainda é uma coisa bastante desconhecida para muitos e muito conhecida para outros, né? Então o capiaçu ele já tem uma certa história, já tem uma certa data, mas ainda se desconhece muito. Muitas pessoas sequer conhecem, ouviram falar. Gente, por mais que a internet leve a informação, tem gente que não sabe. Então, gente, vamos começar imaginando que eu estou atendendo todas as pessoas. Então, se você sabe, tá, não se ofenda, porque eu vou ter perguntas e respostas aqui que você já sabe, tá? Mas tem gente que não sabe, então tem que pensar em todo o público. O capiaçu, o que ele é? O capiaçu, na verdade, é uma derivação, tá? Ele é um derivado, uma melhora genética de um capim-elefante. Então, o capim-elefante, ele gera várias modificações com vários outros cultivares e um deles é o capiaçu. Qual é a característica do capiaçu? O capiaçu, gente, ele tem a característica principal, um alto poder de volumoso. Então, fala-se em 300 toneladas de massa verde ano hectare, ou 50 toneladas de matéria seca hectare ano. Gente, é muita coisa. Então, a produção de massa dele é gigantesca. Isso é verdade? Não, gente, não é exatamente isso. É verdade, mas não é uma verdade absoluta. Por quê? Porque não é todo mundo que consegue chegar a esses números. Isso é uma condição ideal de solo, nutrição. Você precisa de todos os elementos para chegar nesse máximo. Então, quando se fala em 300 toneladas de massa verde ano hectare, nós estamos falando do máximo que ele chega. Uma das perguntas bastante recorrente, afinal, quanto que eu consigo lá na minha propriedade? Você pode conseguir 100 toneladas, você pode conseguir 150, 200, vai depender de uma série de fatores. Clima, chuvas ou não, se você está nutrindo o solo, imagine que para você tirar 300 toneladas de volumoso do solo, você precisa nutrir o solo. O solo não te entrega 300 toneladas agora, e daqui a pouco ele te entrega mais 300, ele vai se esvair, né? Então você precisa entregar ao solo a nutrição para que ele faça o capiaçu te entregar aquele volumoso. Então a característica principal dele é volume, bastante massa. Então uma outra pergunta bastante recorrente é se ele é um capim bom, né? Vale a pena e tal. Gente, tudo que você vai plantar aqui no teu solo, que você pode, tem um espacinho, plante. Não importa se é capiaçu, se é curumi, se é o tifton, não importa se é a grama X, Y ou Z. Tudo é importante, porque o teu gado precisa de variedade. Então não adianta você chegar, muita gente chega, O capiaçu não presta porque tem que ser milho e tal. gente, a gente tem que experimentar, a gente tem que aderir ao novo. Ele tem pouca proteína? Não, ele tem mais proteína até que o milho, depende do estágio da vida dele. O que ele não tem e tem pouca é energia. Então, quando a gente agrega energia através de uma outra fonte, por exemplo, do milho, que a gente mistura nele, ele se torna um alimento já mais completo e muito melhor. Então, o que acontece com o capiaçu puro? Puro, a gente não dá nada para o animal. Ele puro, ele é um alimento de emergência, é um alimento que ele faz o animal ficar em pé e não mantém o animal sob engorda ou sob leite. Então ele vai definhar o teu animal se der só ele. Então não dá para trabalhar com ele puro. Mas a gente trabalha com milho e dá certo. Bom, o milho tem energia e tem uma proteína não muito alta, mas ele consegue manter o animal, com a energia, ele consegue manter o animal num ritmo de crescimento. É o melhor? Não, gente. O milho faz milagres, mas não faz o maior desempenho do animal. Por isso que você tem que ir lá dar o concentrado. Mas voltando ao capiaçu, gente, o capiaçu ele tem um outro fator muito importante, que ele resiste ao frio, não aquele frio extremo, né? Geadas muito fortes. Então ele resiste, gente, a geadas menos intensas até geadas de média intensidade. Outra grande característica, que essa é a principal, ele consegue superar a falta de chuvas, a falta de água. Por isso que o pessoal lá do Nordeste, do Norte do país, tem um amor a ele e a salvação para eles. Então muita gente critica o capiaçu porque não entende que para muitas pessoas é o que está salvando os seus rebanhos. Então o capiaçu tem essas duas características: alta resistência a fatores extremos e também alta produção de volumoso. E afinal, gente,
quando se planta esse capiaçu e como é que se planta. Para quem não sabe, o capiaçu ele é uma espécie de cana, né? Mais ou menos no formato da cana. Então ele tem gomos, gemas, essas gemas são igual o capim-elefante e a cama. Você corta e ela vai desenvolver raízes e também vai desenvolver o brote. A época de plantio, gente, sempre a gente procura antes da estação de águas, né? Se nós vamos falar a nível de Brasil. Então aqui no sul e sudeste, aqui mais para baixo do país, né, que a gente tem um clima mais uniforme, né, com 4 estações, aqui a gente planta entre outubro e janeiro. Esse seria o período ideal. Mas dá para plantar? Dá para plantar em qualquer momento, gente. Agora, se tu vai plantar o capiaçu, ele está desse tamanho e dá geada nele, ele vai morrer, ele vai sucumbir, né? Ele precisa estar desenvolvido. Então ele leva um tempo para se desenvolver. Outra pergunta recorrente: quanto tempo leva para o capiaçu crescer? Então nós já fizemos um vídeo, para quem não assistiu, ele fala de brota e rebrota. O plantio, você vai plantar e ele precisa desenvolver raiz, ele precisa desenvolver um pé, um rizoma por baixo do solo para depois desenvolver para cima uma qualidade boa de brotação. Já no rebrota é quando você cortou a primeira vez e ele já está com o pé formado, ele joga para cima. Então no plantio tem casos que leva 6 meses para ele chegar a 4 metros de altura, que seria a idade ideal para fazer uma silagem. Ou levaria então também em torno de 4 meses para chegar ali a 2,5 metros, que é o momento que você vai usar para dar a coxo. Pergunta muito importante que muita gente fala: 50 dias é o melhor momento para dar a coxo? Com os 50 dias nós temos o melhor momento de proteína. Naquele pé de capiaçu, ele vai estar com a proteína mais alta da sua vida. Porém, ele vai estar com 90 a 94% de água, gente. Então eu tenho pouca matéria seca. E o que o animal come? Matéria seca, matéria aqui, ó, que sobra quando você tira a água. Então se eu tenho apenas 10% ou menos de 10% de matéria seca, o que me adianta ter uma proteína mais alta? É melhor eu ter mais matéria seca e menos proteína, porque na soma de proteína eu vou ter mais proteína. A proteína a gente tem que somar a quantidade de proteína e não só a porcentagem. Também fiz um vídeo de comparativo para vocês verem que, embora diminua a porcentagem, aumenta a quantidade de proteína. Para servir a coxo, eu recomendo 90 dias. Quando você tiver ele com 90 dias, bota no coxo, que daí você tem matéria seca, tem alimento para o gado. Embora que baixou a porcentagem, aumentou muito a quantidade que você tem disponível de matéria seca, de alimento. É o que o teu gado digere, o que ele vai usar. A água, para ele, se ele beber ou se ele receber pelo capim, não vai alterar no crescimento, não vai alterar no leite, não vai alterar em nada. É a água necessária que ele precisa para o dia a dia, mas energia, proteína, precisa estar na matéria seca. Uma outra pergunta que me fazem: quando que se faz a silagem? Quanto tempo? A gente não pode se validar, gente, de tempo para nada. A gente tem que olhar e ver como está a matéria seca naquele momento. Um exemplo: se você tem uma rebrota, já cortou uma vez e ele está brotando de novo, isso é rebrota. Você pode em 110 dias estar pronto, como pode levar 140 dias para ele estar pronto. Depende do fator climático, depende do fator da nutrição do solo, depende de várias coisas. Imagine que dê um frio. Esse frio durou uma semana. O que ele vai acontecer com a maioria das plantas? Elas param. Elas entram no estágio de dormência. Aí vem o calor de novo. Ela leva um tempinho para ela voltar à atividade. Esse tempo ela já perdeu aí 15, 20 dias. E esses 15, 20 dias faz a diferença então na soma. Então sempre nós vamos olhar o estágio evolutivo da planta, como é que está a planta, e também vamos fazer o teste de matéria seca para ele estar acima de 20%, ideal acima de 24%, porque 20% ainda tem muita chance de ter problemas com a silagem. Então, quer uma silagem boa? Acima de 24%. Aí você vai ter uma silagem de qualidade com o capiaçu. Outra pergunta muito importante que fazem: quanto tempo dura o capiaçu? Tem gente que diz que ele dura 3 anos. O primeiro ano dá bem, depois já não dá mais, e quando chega no terceiro ano já não produz nada. Será que ele está ficando velho? Não, gente. A idade mínima que você pode esperar do capiaçu são 10 anos. 10 anos, a pior situação. Até 15 anos, para depois refazer a capineira se você quer melhorar ele. Mas então por que o cara lá diz que só no primeiro ano deu bem, depois não deu? Porque é uma coisa simples, gente. Ele não entregou para o solo a nutrição. Primeiro ano pegou o solo, tirou o que tinha do solo e no segundo ano já sentiu falta. Terceiro ano piorou. É o que acontece na maioria das propriedades, gente. As pessoas plantam e vão só plantando, não entregam o que devem entregar. E o principal, entreguem adubo, porque o adubo tem uma vida longa. Quando você entrega para o solo um fertilizante químico, é que nem pólvora. Pá, foi, né? Aquele e já se foi, porque é só aquele momento. Ele é químico, então ele não fica no solo.
Agora, se você pega, por exemplo, um esterco de bovino, da tua vaca que tu tira leite, do boi lá que está engordando, o que que acontece? Leva um tempo de 1 ano aproveitando aquele material. Primeiro vai aproveitar a parte mais decomposta e depois tem toda aquela parte que está dentro lá das fezes do animal, dentro daquele esterco, que vai apodrecendo e se tornando adubo. Então o ciclo de um esterco bovino, 1 ano. Agora um esterco de frango, o ciclo é de meio ano, porque ele tem muita energia, mas a energia é curta duração. Então cada esterco muda bastante, mas use, é barato. E aí o pessoal me pergunta também, qual é o adubo? Como é que a gente aduba o cabeçudo? Gente, em primeiro lugar, se você tem condições de comprar, que é barato, esterco bovino, esterco de aves, não importa o esterco, todos vão ser bons. Se você vai no químico, fertilizante, você vai para os fosfatados, né, que tem essa característica. Um bem baratinho, super simples. O super simples é um dos melhores que você tem para usar no capiaçu. E barato também. Como se corta o capiaçu e quando se corta? Como se corta, gente? Esse tipo de capim você tem que cortar rente ao solo. Não deixe nada para cima, tá? Rente, rapando o solo. Aí te dá um bom resultado. Se você corta ele mais altinho, ele vai perder a energia porque ele vai brotar dele mesmo, daquele talo, e não vai vir do chão, do rizoma. Então, a gente já fala isso em vídeo, tem vídeo de como é do corte do capiaçu, tá no canal também, gente. E quando eu corto o capiaçu? Como eu falei antes, se você vai cortar para trato a coxo, a partir de 90 dias, pode começar ali com 80, tá? 80 em diante, 90 seria o melhor momento. Se você vai fazer silagem, gente, você tem que ter um pé aí com 4 metros, 4,5 metros para cima. E tem que fazer o teste de matéria seca. Então a silagem é importante, teste de matéria seca. É alguns minutos que vai te dar o sucesso ou o fracasso na silagem. E muito importante, invista um pouquinho só, conseguindo colocar algum farelo, é muito importante, vai melhorar muito a qualidade dele. Por exemplo, um fubá, um farelo de soja. O farelo de soja vai aumentar a proteína, o fubá vai aumentar a energia. Então cada um tem uma característica. Também temos os resíduos industriais. Tem de todo tipo, gente. Tem desde a cevada, tem resíduos que são do milho, que trazem bastante energia. Então aproveite tudo que você consegue. Tem também da indústria a varredura do arroz, né? Eles limpam o arroz, então tem semente de capim, tem um monte de sementes misturadas ali dentro. Gente, é muito bom aquele material, porque ele tem uma variedade grande de nutrientes de várias sementes diferentes. Claro que não é todo lugar que vai ter arroz e vai ter esse resíduo, mas na sua cidade, na sua região vai ter algum resíduo, aproveita porque ele sempre vai ser um preço melhor. Casquinha de soja, não é igual ao farelo de soja, mas a casquinha de soja te leva a 13% de proteína e a farelo de soja 40%, 46%, 48%, então muda bastante, mas o teu interesse no capiaçu vai sempre ser energia. Então, gente, se você usa o milho, você leva mais energia para a tua silagem. E se você usa a casquinha de soja, você tem menos proteína, mas não é o que você está precisando, você está precisando de energia. Então ela te traz um bom resultado também. Então você vai ver o que você tem. Tudo que você colocar é bom, não importa que você está entregando apenas proteína ou apenas energia. Tudo soma. Sempre que você junta 2 alimentos, você tem a soma dos 2, que é diferente do que um sozinho isolado. Então, quanto mais alimento para o teu gado, melhor a qualidade. Gente, o capiaçu, ele é um assunto muito amplo. Nós estudamos ele por muitos anos, 3, 4 anos de estudos aqui, a gente plantou em mais de um lugar, a gente fez bastante vídeo. O canal está recheado. Tem dúvida ainda? O nosso canal ele tem todo o conteúdo que você precisa para entender melhor todas as fraquezas e todas as virtudes do capiaçu. Então você vai ali nas playlists, ali tem um assunto separadinho. Aqui na descrição do vídeo agora você vai encontrar abaixo ali os links aonde estão os vídeos e o assunto de cada vídeo. Ficou com dúvida ainda? Vai ali no comentário, me pergunta que eu vou responder para você. E semana que vem nós vamos falar um pouco mais de silagem, no modo amplo, da silagem no geral. Não silagem sacada, mas silagem no geral, os riscos também que ela tem, os perigos. Certo, gente? Até semana que vem com mais perguntas e respostas que você pede e a Silari te responde. Compromisso do Ricardi. Até mais e que Deus abençoe você, sua família e os seus projetos.